Eu gosto de falar muito, Jessé, aqui quando a gente fala uma coisa, eu já sei qual contra-argumento que o outro lado vai dar. Por quê? 20 anos do outro lado. Claro. 20 anos do outro lado. E aqui eu gosto de dar para as pessoas o contra-argumento do contra-argumento, que é o seguinte: quando vocês falarem que o governo, assim que deu a paura, a primeira preocupação dele foi acudir os bancos, e foi, e eu antecipei que seria assim em março do ano passado, e ele fez exatamente isso. Com uma semana, ele anunciou um auxílio que somava 1 trilhão e 200 bilhões. Dá um Google, vocês vão ver. Aí, se vocês forem falar isso, o que seu amigo bolsonarista, o que seu amigo do mercado financeiro vai falar? Não, Eduardo. Ele não gastou nenhuma fração disso. Isso foi o que ele disse que poderia ajudar. Esse é o argumento que ele vai te dar para tentar te derrubar. E aí você vai olhar, vai ficar meio perdido e você vai acabar aceitando isso. Mas sabe qual é o contra-argumento? O contra-argumento é o seguinte: no mercado financeiro, ele não precisa ajudar com 1 trilhão e 200. Sabe por que ele não precisa? Porque no momento que ele fala que tem esse dinheiro separado para isso, as pessoas elas não saem mais dos bancos privados e vão para os bancos públicos, elas não saem mais das suas ações e vão para os títulos públicos. Então, o governo faz isso, e não é errado o governo dar credibilidade para os títulos e etc., para manter o mercado funcionando normal. Mas aí a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: então por que ele não deu essa mesma credibilidade para as pequenas e microempresas na primeira semana? Por que ele não deu essa garantia, esse colchão todo, para as pessoas mais pobres, para elas ficarem mais tranquilas? Porque se ele dá essa garantia para as micro e pequenas empresas, elas não iam demitir. Se ele dá essa garantia para as micro e pequenas empresas, elas não iam quebrar contrato, que estariam jogando pessoas na miséria hoje. Então, a garantia que ele dá ali, de mais de 1 trilhão, é só para os bancos. O tal do Pronamp, que é o programa que ele fez de auxílio para pequena empresa, apareceu lá no meio do caminho, quando as empresas já tinham tudo quebrado. E pior, gente, a gente teve várias denúncias aqui, e eu tentei, Gessé, com alguns amigos senadores, e eles tentaram também, mas nem isso a gente conseguiu fazer. Sabe o que a gente tentou fazer? Fazer uma lei que obrigava os bancos a colocar na entrada um cartaz grande dizendo assim: aqui tem Pronamp, a taxa máxima permitida por lei é tal, e quem tem direito é tal pessoa. Era só isso. Eu falei, é só uma lei. Por quê? As pessoas chegavam no banco, sabe o que o banco falava? Não, você não tem direito, e a taxa que eu tenho para você é essa. Aí dava uma taxa que era o dobro. Oferecia um seguro junto que não era permitido, era proibido. Então, e até banco público. Banco público, eu fiz as denúncias aqui, mostrando os e-mails, tirando o nome das pessoas que trabalhavam nos bancos públicos. Caixa Econômica, por exemplo, eu tirei o nome aqui, botei. Então, é o seguinte, Gessé, simplesmente informar o programa para que as microempresas pudessem... Não foi aceito. Não foi aceito, era um cartaz. Ah, mas isso vai ser custo para os bancos, que vai repassar para a empresa. Custo para os bancos um cartaz, meu amigo? R$200 fazer um cartaz e botar ele na porta? Que custo? Aí eu vou mostrar uma coisa, Gessé, que eu guardei, a notícia de segunda, mas eu guardei para ter hoje aqui com você. E sorte que ontem eu não tive, porque eu não ia aguentar. Ontem eu não apresento o programa. Senão eu não ia aguentar até hoje, que é essa aqui, Gessé. E de estudo, que é isso aqui, ó. Notícia da Folha de São Paulo de ontem, de anteontem. Bancos lucram 62 bilhões de reais no primeiro semestre. E rentabilidade volta a nível pré-Covid. Diretor do BC diz que estresse causado pela pandemia... Eu fico com arrepio falando isso, e eu vou fazer uma confissão. E vou falar uma coisa, é literal, tá? Eu, quando li essa notícia, eu tive vontade de vomitar. Mas não é tive vontade de vomitar uma expressão, não. Eu fiquei com, assim, ânsia de vômito. Eu fiquei com um vômito na garganta. Eu quase fui no banheiro vomitar por causa das declarações desse diretor do BC. Olha só, diretor do BC diz que estresse causado pela pandemia passou. Só que é o seguinte, olha o gráfico, Gessé. O estresse, tá vendo esse ponto? Caraca, que caos! Você pensa que é caos, né? Teve uma queda. Essa queda significa o seguinte:
no pior momento da pandemia, contando todas as provisões. Provisões é um dinheiro que o banco não perdeu, mas ele diz que vai perder porque as pessoas não vão pagar e aí ele paga menos imposto, porque ele desconta isso do lucro. Contando as provisões todas, no pior momento, eles lucraram 40 bi, Gessé. Eles lucraram 40 bi no pior momento. O auxílio emergencial esse ano inteiro é 45 bi para 40 milhões de famílias. Ali, aqui é meia dúzia de famílias no pior momento, no estresse, que ele está falando sorte que o estresse passou. Aí olha o que ele faz, olha o que ele faz. Ele diz aqui, não é brincadeira não, os resultados tendem a seguir melhorando. Melhorando para quem? Porque isso aqui, para mim, é piorando para o país. Porque se a riqueza do Brasil diminuiu, os caras não pararam de ganhar e aumentaram seu lucro, significa que a fatia do bolo para o resto é menor. E é claro que é a fome que a gente está vendo. Mas ele diz, segundo aqui, os resultados tendem a seguir melhorando com o avanço da vacinação e com a recuperação da atividade econômica. Mas as incertezas do atual momento econômico seguem acima do usual. Uma recuperação mais lenta da atividade pode prejudicar o cenário para a rentabilidade do sistema à frente. Gessé, o cara está falando que ele está preocupado, eu juro, ele está preocupado com a rentabilidade do sistema à frente. O cara não está preocupado que os caras estão lucrando 60 bi no semestre com um caos na vida das pessoas. Ele está preocupado que essa rentabilidade pode sofrer algum baque à frente. Imagina se eles no próximo darem 50 bi. Meu Deus!